Olá, queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Com muita alegria, vamos dar sequência ao nosso estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz. Hoje, dia 7 de outubro, sejam todos muito bem-vindos. O nosso abraço fraterno aos amigos e amigas que acompanharão este vídeo em outros dias, outro horário. Muita paz a todos. Hoje nós vamos dar prosseguimento no capítulo 5, né, que nós paramos da última vez. Não foi possível concluir o estudo do capítulo 5, então hoje a gente continua de onde paramos e assim vamos seguindo, né, sem pressa, para a gente poder aproveitar melhor todo o conteúdo que o livro nos oferece. E assim, como sempre fazemos, rogamos a Deus, a Jesus, que nos abençoe a todos em mais esta noite de estudos, que possa ser proveitosa para todos nós, que nós tenhamos condições de absorver o máximo dos ensinos que receberemos nesta noite. E que a paz do Cristo nos envolva a todos. E assim o nosso abraço, nosso boa noite aos amigos e amigas que já estão conectando aqui conosco. Aqui no Facebook, a Deise Florencio, boa noite, amiga da Pensilvânia. Aqui também a Sandra Paulino, muito boa noite. A Isabel Costa. O Rafael Ducati, tudo bem, Rafael? Um abraço. A Rafaela de Cunto, boa noite. A Lázara Oliveira, também conosco. A Auresina Santos, boa noite, Auresina. A Márcia Lima, muito boa noite. A Cida Baldan, também aqui conosco. E a todos que estão juntos aqui. Zuleide Carvalho chegando aqui também. Que assim seja. Que possa ser um estudo proveitoso a todos nós. Aqui a Lise Anabelle também no Insta, muito bem-vinda, Lise. E a todos que aí estão, a Loiva Carnop aqui também conosco, a Cloreci do Carmo, muito boa noite, bem-vinda. Amiga Débora Medeiros, também chegando aqui conosco. Muito boa noite, Débora, muito bem-vinda. A Ítala Cortes também. Amiga Rocha Forte, quanto tempo, Rocha. Que legal, dizendo aqui só para deixar um abraço, paz e luz para todos. Um abraço, Rocha, tudo de bom para você, viu? Saudades também. A Ercília Machado, né? Comentamos a Gorete Curtis também aqui conosco, a Dorinha Pereira. Legal, a Rocha está sempre em atividade, né, Rocha? Margarida Zanelati também conosco. Tudo bem, Débora? Muito bom. Então vamos iniciar, né? Chega de firula. Bom, pessoal, nós paramos. O Ailton Cosmo aqui também. Boa noite, Ailton. Nós paramos, não sei se alguém está acompanhando aí com o livro, né? Eu vou ler o último parágrafo que a gente leu da última vez, mais ou menos, né, na metade aí do capítulo 5, que diz assim: a ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, multiplicam-se aflições da alma. Só recordando, né? Nós estamos aqui estudando aquela parte que André Luiz chegou, se apresentou para o trabalho no Ministério da Comunicação, que ele já
está se encaixando ali num outro trabalho, né, diferente daquele que ele executava nas câmaras de retificação como enfermeiro. Agora ele vai começar, né, a aprender ali as orientações do instrutor que prepara trabalhadores para virem à Terra, né, trabalharem como médios, doutrinadores, oradores e vários outros, né? Então, André Luiz começa ali e no início desse treinamento está acontecendo essa palestra proferida pelo instrutor Telésforo, né? E nós estamos aqui lendo a fala, né? A palestra. Nós estamos aqui lendo o que o Telésforo apresentou como sua fala nessa palestra que ele realizou. Então, aqui, né, ele está falando sobre a questão daqueles trabalhadores do mundo espiritual que muitos se preparam-se muito bem e chegam à Terra e fracassam na tarefa. Então, é muito em torno disso, né? Ele está, então, preparando os trabalhadores para retornarem para uma nova tarefa, assim como preparando outros, né, que vêm pela primeira vez. Tá legal? Isabel Rubatino aqui, tudo bem? Muito bem-vinda, boa noite. Dercy Barros, Odete Oliveira, muito boa noite a todos. Então, vamos prosseguir daqui, tá? Ele diz que a ciência avança muito no mundo, mas à medida que, quanto mais avança a ciência, parece que multiplicam-se aflições da alma. E a gente vê isso, né? A Terra, hoje, amigos, ela está visivelmente com o progresso intelectual muito à frente do progresso moral. A inteligência, as ciências, né, em todos os ramos, avançou muito, oferecendo conforto, melhores condições de vida, medicina, em todos os sentidos, transporte, comunicação, tudo avançou na Terra. Mas vemos ainda situações lamentáveis de guerra, de violência, de crueldade, de desvio de dinheiro público. Então, a gente vê muitas coisas ainda que geram aflição da alma, né? Então, o que falta? Progresso moral, certo? Olá, Lourdes Galvani. Aí, continuando, então, diz assim, os jornais do mundo estão cheios de notícias maravilhosas quanto ao progresso material. Segredos sublimes da natureza são surpreendidos nos domínios do mar, da terra e do ar. Mas a estatística dos crimes humanos é espantosa. Então vejam, né, ele começa a explicar isso. Apesar de perceber quanto nós avançamos na questão de desbravar, né, o espaço, os oceanos, por toda parte o homem, né, tem desbravado, conhecido, aventurado, né? Chegou à Lua, já enviou sondas para outros planetas. Então, nós já avançamos demais na tecnologia, no conhecimento, mas, né, a gente vê crimes, como ele está colocando, crimes humanos, a estatística é espantosa. Quer dizer, uma civilização com esse progresso intelectual não era para estar ainda envolvidas com tanta maldade, né? Os assassínios da guerra apresentam requintes de perversidade muito além do que foram conhecidos em épocas anteriores. Os homicídios, os suicídios, as tragédias conjugais, os desastres do sentimento, as greves, os impulsos revolucionários da indisciplina, a sede de experimentação inferior, a inquietação sexual, as moléstias desconhecidas, a loucura invadem os lares humanos. Não existe em país algum preparação espiritual bastante para o conforto físico. Olha que triste, né? Quanta coisa que ele enumerou aqui: assassínios, suicídios, tragédias conjugais, né? Vários problemas da falta do equilíbrio moral, do senso moral. Então, quanta coisa tem acontecido nesse sentido, em contraponto ao progresso intelectual. Então, ele termina essa frase dizendo: não existe em país algum
preparação espiritual bastante para o conforto físico. Quer dizer, nós temos o conforto físico cada vez melhor, mas a parte espiritual não acompanha. Então, às vezes, uma pessoa está na sua casa confortável, mas perturbada pela mente em desequilíbrio. O que adianta o conforto físico se ela não tem paz de consciência, se ela não tem condições de harmonia espiritual? Então, é muito nesse sentido, né? Olá, Eta Santos também, Dilma Garcia, Cineter de Siqueira, que legal. O Ailton está dizendo, tudo isso na visão dele de 1944. Pois é, né? Olha quanto tempo foi escrito o livro. A gente está vendo algo muito real, né? Muito atual. Ana Lúcia dizendo, pois é, este livro tem o quê? Quase 80 anos. Pois é, né, amigos? A gente está vendo isso, né? Em maiores proporções ainda, né? Os tempos continuam avançando, o progresso material crescendo e o progresso moral ficando para trás, né? Ficando para trás, assim, não está regredindo, mas não está avançando quanto deveria, né? Quanto se esperaria. Edson Foucault, Anderson Tavares, muito bem-vindos. Bom, então continua dizendo, entretanto, esse conforto tende a aumentar naturalmente, o conforto físico, né? O homem dominará cada vez mais a paisagem exterior, que lhe constitui moradia, embora não se conheça a si mesmo. Veja que interessante isso, né? Nós já chegamos à Lua, o ser humano já foi à Lua, já foi na imensidão dos oceanos, já enviou, né, até naves para Marte, né? Olha quanto que nós já avançamos na tecnologia, na descoberta de outros lugares, né? Nessa comunicação crescente, mas não nos conhecemos, não fizemos a viagem para dentro de nós mesmos, né? Olá, Cidinha, Serem Leme também, boa noite, Ruth Diogo. É isso aí, a Cloreci dizendo, não evolui, né? O lado moral, entendamos bem, os espíritos dizem que nós temos como duas asas, né, espirituais para avançar, para levantar o voo. Uma asa, inteligência, conhecimento, e a outra, moral, sentimentos do amor. Então, essa asa da inteligência está forte, né? Está bem preparada para o voo. Mas a outra, né, da moral, do amor, está capenga. Então, a gente está faltando progredir nesse lado. Aí ele diz, atendido, porém, o corpo revelará as necessidades da alma. E vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar a existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios do Eterno. Então, veja que interessante o que ele está dizendo aqui agora, né? O corpo está bem atendido, né? Toda a questão que ele fala aqui do conforto físico, está muito bom, né? Temos demais até. Agora, as necessidades da alma estão carentes aí, porque ele está dizendo, além da nossa fragilidade própria, né, que não desenvolvemos tanta moral assim, não fizemos conquistas espirituais suficientes, além disso, nós sofremos com a interferência dos desencarnados que erraram muito durante a existência e estão vinculados ao planeta Terra. A esfera espiritual mais próxima da Terra, que nós chamamos umbral, essa esfera baixa, né, inferior à esfera espiritual, ela está muito ligada com a Terra e nós sofremos com a influência perniciosa dessas mentes em desequilíbrio. Vocês estão entendendo? Nós estamos em conexão constante com esses espíritos que têm a mente muito
voltada para o mal, né, com as suas imperfeições. Então a gente sofre esse assédio dessas mentes em desequilíbrios que estão muito voltadas para a Terra, né? O Ailton está dizendo, a outra asinha está atrofiada, igual a do pinguim. E a Solange Fontoura também conosco, e a Cidinha Serem está dizendo, a evolução moral e espiritual da humanidade não acompanhou o desenvolvimento intelectual. Justamente, né? Por isso que a gente sofre tanto, nós temos o conforto físico até demais, né? Quantas comodidades, quanto conforto. Comparem a Terra com a pré-história. Olha quanto que avançamos, né? Todas as tecnologias, em todos os sentidos. E nós, muitos de nós, não temos paz de espírito. Não conquistamos ainda a serenidade, a harmonia espiritual, que é tão importante. Que adianta ter uma casa luxuosa se estamos perturbados, né? Aí, continuando aqui, ele diz assim, a rigor, também nós compreendemos que os serviços da comunicação no mundo deveriam realizar-se apenas no plano da inspiração divina, para os círculos terrenos, do superior para o inferior. Mas, sempre vem um mas aí, né? Mas como agir diante de milhões de enfermos e criminosos nas zonas visíveis e invisíveis da experiência humana? Então, aqui, amigos, o que ele está dizendo para nós? Se a Terra fosse um mundo melhor moralmente, já tivesse avançado mais, se nós já fôssemos, na maioria, né, criaturas moralizadas, estou me referindo aqui ao conjunto, né, da humanidade. Se toda a humanidade já tivesse uma moral, né, mais elevada, não nos entregássemos mais à maldade, à crueldade, ao desrespeito com o direito do outro, ele está dizendo aqui, poderia bastar a inspiração divina. Quer dizer o quê? Às vezes, não precisariam vir tantos mensageiros como esses que estão se preparando em nosso lar para vir à Terra como cartas vivas da mensagem do Cristo, entenderam? Por que vem tantos mensageiros trabalhar para nos acordar para essas verdades? Porque nós não conquistamos ainda esse valor moral. Se nós fôssemos criaturas mais evoluídas moralmente, estou me referindo ao geral, pessoal, tá? Tem muitos que já são. Mas se todos nós fôssemos essas criaturas mais moralizadas, não haveria tanta necessidade. Ele disse isso aqui, ó. O serviço da comunicação poderiam realizar-se no plano da inspiração divina. A gente receberia a inspiração para agir bem e bastava, né? Aí ele continua dizendo, pelo simples culto externo, como pretende a Igreja de Roma, pelo ato de fé, exclusivamente como espera a reforma protestante, por mera afirmação da vontade, conforme pontificam certas escolas espiritualistas, não podemos, no entanto, circunscrever apreciações na visão unilateral do problema. Então, o que ele está dizendo? Os irmãos católicos, né, acham, né, com todo o respeito que nos merecem, mas o entendimento daqueles que professam o catolicismo se restringe ao culto externo, né? A cerimônia ali dos rituais da missa. Então, esses irmãos acham que basta, né, a frequência a essas cerimônias, esses rituais das missas, ao culto externo. Então, o que ele está dizendo, será que isso basta? É como se ele estivesse questionando isso, né? Será que basta, ele diz aqui, o ato de fé dos protestantes, declararem-se fervorosos, confiarem em Deus, mas ficar apenas nessa atitude externa, né, sem transformação íntima? Então é isso que o Telésforo aqui está questionando. Lembrando que ele está proferindo essa palestra, né,
lá em nosso lar para aqueles que se preparam para vir à Terra em trabalho. O Gerson Francisco dos Santos e a Helena Neves chegando aqui também. Muito boa noite. A Rose, tudo bem, Rose? Bom, aí diz assim. Margarida Zanelati está comentando que a humanidade estaria bem melhor, né? Poderia estar, né? Infelizmente não evoluímos na mesma proporção do desenvolvimento da tecnologia. Pois é, por isso que estamos sofrendo assim, né? Então, por que a gente vê tantos quadros de depressão, tantos problemas, né? Tantas aflições, tantos suicídios? Tudo isso, amigos, decorre da falta de desenvolvimento moral. Quanto mais a gente avança moralmente, menos teremos esses problemas na humanidade, certo? Aí ele diz: concordamos que a reverência ao Pai, a fé e a vontade são expressões básicas da realização divina no homem. Mas não podemos esquecer que o trabalho é necessidade fundamental de cada espírito. Lógico, né? É lógico que é importante nós louvarmos a Deus, reservarmos momentos de oração para fazermos aquela chamada adoração a Deus, né? No sentido de reverenciá-lo, de louvá-lo, de agradecê-lo, das nossas preces, né? São atos exteriores, mas isso somente não basta, né? É preciso trabalho de aperfeiçoamento moral, esse trabalho que a doutrina espírita coloca da reforma íntima, né? Nós precisamos realizar isso. Pois é, tem essa também, né? Às vezes até as vestimentas, né? Achando que... Mas aí a gente também precisa tomar o cuidado para não cair aí, né? Nos julgamentos, porque realmente tem esse lado, mas a gente precisa ser cauteloso, né? Para não sabermos o que vai no íntimo de cada criatura que lá comparece, né? Mas tem isso, são muitos irmãos que ainda se prendem mais às coisas exteriores. Aí diz assim, que outros irmãos nossos perseverem tão somente nas especulações teológicas. Encaremos, porém, os serviços do Senhor como se faz indispensável. Ou seja, se os outros querem ficar apenas com o culto exterior, com a adoração, né, como aqueles de antigamente que se afastavam da vida em sociedade para viver uma vida mística, né, em oração, em meditações, é uma forma de pensar, né? Mas que a visão espírita não é nesse sentido. Nós entendemos que é preciso se dedicar ao trabalho de renovação moral, de auxílio ao semelhante. A humanidade terrena, atualmente, é como um grande organismo coletivo cujas células, que são as personalidades humanas, se envolvem no desequilíbrio entre si, em processo mundial de reajustamento e redenção. Olha que legal esse exemplo que ele fala, né? Ele está colocando, pensemos assim, na humanidade do planeta Terra, toda a humanidade, como se a humanidade fosse um corpo. Imagine toda a humanidade junta, né? Todas as criaturas da Terra juntassem e formassem um corpo só. Então é como se ele dissesse, cada indivíduo que forma esse corpo é uma célula. E o nosso corpo tem trilhões de células. Nós sabemos que a humanidade tem aí em torno de 8 bilhões, né, de habitantes. Então, imaginem esse corpo de 8 bilhões de células ali ainda em desajuste, né? Não estão funcionando harmoniosamente como as células do nosso corpo funcionam. Porque no nosso corpo é uma perfeição. Quando uma parte do corpo está com algum problema, as outras células trabalham dobrado para refazer o desajuste ali surgido em alguma parte do corpo. Então ele está comparando a coletividade humana, né, a humanidade toda, como se fosse um corpo, um aglomerado de células que estão ainda ali
desajustadas, né, na formação desse corpo. Porque nós sabemos que tem muitos na humanidade que já estão vivendo bem, né, harmoniosamente com as leis divinas. E acreditem, amigos, tem pessoas na Terra que já vivem na condição de regenerados. Já estão prontos para viver num mundo de regeneração. Muitos e muitos. Pessoas moralizadas, pessoas caridosas, pessoas fraternas, que aprenderam a perdoar, que têm paciência, tolerância com o semelhante. Ou seja, já são pessoas prontas para habitar a terra regenerada. Mas nós vemos, por outro lado, né, infelizmente, quantos e quantos que não respeitam os mais básicos direitos do semelhante. Né? Então, é isso que ele está dizendo. Se juntar essa coletividade de indivíduos, há um conflito aí. Tem muitas células, né, muitos indivíduos ainda desarmonizados com essa lei. Precisamos estar todos mais ou menos coesos, né, no mesmo propósito divino. Tudo bem? Continuando, então, ele diz assim: quantos cooperam conosco, veem a extensão dos cipoais em que se debate a mente humana. Criminosos agarram-se a criminosos, doentes associam-se a doentes. Então, aqui é aquela questão, né? Se eu estou enfermo da alma, eu vou me associar com outros que são enfermos também. A gente se atrai para os iguais, né? Então, alguém que tem um problema encontra outros que têm o mesmo problema e vai dando sequência àquele desequilíbrio. Precisamos oferecer no mundo os instrumentos adequados às retificações espirituais, habilitando nossos irmãos encarnados a um maior entendimento do Espírito do Cristo. Olha que bonito isso que ele está dizendo, né? Ele está dizendo assim, que eles, trabalhadores espirituais que estão se preparando para vir nos ajudar, precisam oferecer a nós instrumentos adequados às retificações espirituais. Ou seja, eles precisam colaborar conosco para que a gente entenda a necessidade de buscar nossa transformação moral, nos habilitando para um maior entendimento com o Espírito do Cristo. Olha que sério isso. Porque, amigos, reconheçamos, mesmo nós, religiosos que somos, nós ainda não conseguimos estar em plena harmonia com Jesus, com suas leis, com seus ensinos, com as leis de Deus, né, que Jesus exemplificou. Então, nos falta ainda muito para alcançar, viver o Evangelho de Jesus em nossa vida. Então, por isso que vêm esses trabalhadores espirituais para cada vez mais nos abrirem os olhos para essas verdades, nos ensinarem com seus exemplos de renúncia, de sacrifício, qual é o caminho a seguir, para que a gente viva de acordo com aquele que é mestre, que é modelo e guia, como diz o Livro dos Espíritos, certo? Então é nesse sentido que eles se preparam para vir nos ajudar. A Lide Cantarucci aqui conosco, muito boa noite, Lide. A Fabiana Watanabe também, bem-vindas, viu? Muito bom. A Loiva está dizendo, eles precisam abrir nossos olhos. Pois é, né? Por nós mesmos, né, Loiva? Está difícil, nós precisamos dessa ajuda aí, porque retirar as escamas, né, dos nossos olhos, como diz lá no livro Paulo Estevam, né? O Ailton está dizendo, isso talvez sejam alguns de nós neste momento procurando esta melhora. Tomara que sejamos nós nesse instante tentando entender a missão. Tomara, né, Ailton, que já estejamos aí em condições. Eu creio que nós, né, que estamos aqui estudando, já estamos um tanto quanto despertos para essas verdades, né? Nós já queremos
é ser um discípulo de Jesus. Mas nós reconhecemos quanto ainda nos falta. Mesmo nós que conhecemos tanto, sabemos da dificuldade que temos, né? Para perdoar, para tolerar um pouco mais, para não guardar ressentimentos. Então, assim, nós temos muito que caminhar ainda. Imagine aqueles que nem conhecem o Evangelho, né? A Iraniso Catelli também. Já. Seguindo aqui, aí diz assim, para consegui-lo, né, para conseguir um maior entendimento com o Espírito do Cristo, ele diz, para consegui-lo, todavia, necessitamos de colaboradores fiéis, que não cogitem de condições, compensações e discussões, mas que se interessem pela sublimidade do sacrifício e da renunciação com o Senhor. Olha só, os trabalhadores que eles buscam, né, os servidores que eles querem conquistar ali para esse trabalho, serão aqueles que não estão preocupados com recompensa, com benefícios, com comodidade, né? O que eles buscam lá na espiritualidade são trabalhadores fiéis, dispostos ao sacrifício, se preciso for, dispostos à renúncia, esquecerem de si mesmo. E eu me recordo aqui, né, não poderia deixar de lembrar o nosso grande modelo, que foi o Chico Xavier. Chico Xavier foi um desses, né, trabalhadores, carta viva da mensagem do Cristo. O Chico, basta a gente pensar um pouquinho, a vida que o Chico teve. Nada de comodidade, uma vida dura, com escassez de recurso financeiro, uma pessoa na maior simplicidade, né, com dificuldades, família grande, problemas familiares. Durante a tarefa recebeu quantas acusações, quantas perseguições, né, de toda a ordem. Renunciou aos direitos autorais dos livros, poderia ter ficado rico se ele quisesse, né? Se ele quisesse aceitar, eram os livros escritos por ele, não aceitou um centavo. Carros que as pessoas chegavam ali, doavam para ele repassava na mesma hora. Então o Chico foi o grande exemplo desse trabalhador fiel, que não esperava recompensa nenhuma e que se dedicou sua vida por nós, né? Então o exemplo que ele deixou foi muito grande, não só psicografando, mas a sua vida, que é reconhecida por todos os religiosos. Muitos religiosos dizem, né, posso não concordar com as ideias que o Chico, né, esposava, mas é inegável que ele foi uma grande pessoa, né? Então o exemplo do Chico é marcante, porque nós estamos falando aqui, amigos, daqueles que erram, né? E eles estão dizendo que muitos erram, mas que bom que a gente tem aqueles poucos que acertam e bem, né? Cumprem bem a tarefa para nos deixar o exemplo, né? A Gorete está dizendo, quando eu chegar na evolução de Chico, já me dou por satisfeito. Muito satisfeita, viu, Gorete? Se nós chegarmos da metade da evolução do Chico, já está ótimo. A Fabiana Watanabe dizendo, Chico foi exemplo mesmo, espírito evoluído. Que bom, né? Que fomos contemporâneos do Chico. Esse exemplo que vai marcar por muito tempo mesmo aí a humanidade, né? E isso, né? A Rafaela de Conto dizendo também, né? Que virou santa, né? Irmã Dulce, né? Irmã Dulce também, outro grande nome aí, né? A Madre Teresa de Calcutá. Aí a gente poderia, né, listar vários nomes, né? Que eu me referi ao Chico como grande modelo para nós, mas são muitos, né? O próprio... são vários aqui, me fugiu o nome agora daquele médico alemão que ganhou até o prêmio Nobel pelo seu lado humanitário, trabalhando lá na África. Ele se formou em medicina para ir ajudar os irmãos africanos. Me fugiu agora aqui o nome dele.
Mandela também, que foi outro grande exemplo, né? Preso tantos anos, e depois que sai, dá um exemplo grandioso de perdão, de aceitação, de resignação, né? Então, assim, são muitos espíritos que vieram e triunfaram, né, na missão que vieram para desempenhar. Aí diz assim, então tudo isso, amigos, ainda é a fala do Telésforo, tá? A essa altura, Telésforo interrompeu a lição em curso e, fixando o olhar percussiente na assembleia, tornou em voz mais alta. Olha só o que ele diz agora. A Gorete lembrando o Divaldo, né? Também é um outro trabalhador aí, incansável, né? Com seus 90 e tantos anos, com aquela disposição, para a gente ver esses trabalhadores, né? Muito dedicados. Aí o Telésforo vai dizer assim, olha, ele vai ser meio duro nessa hora aqui na fala dele. Quem não deseja servir, procure outro gênero de tarefa. A gente diria assim, curto e grosso, né? Lógico, no bom sentido, eu estou brincando aqui, mas dizendo assim, ele foi numa voz bem decisiva ali, né? Para não deixar margem ao erro. Quem não deseja servir, procure outros gêneros de tarefa. Ou seja, aqueles que se colocam ali para aprender, para seguir nessa preparação de trabalho, tem que ser nesses moldes de doação verdadeira, de renúncia, de sacrifício, de não esperar recompensa. É esse tipo de trabalhador que eles estão procurando lá para formar a equipe, né? Daqueles que virão em missão na Terra. A comunicação, ou seja, o departamento, né, o Ministério da Comunicação, não comporta perda de tempo, nem experimentação doentia, sem grave prejuízo dos cooperadores incautos. Ou seja, não querem perder tempo, né? Já teve muitos erros, muitos fracassados, eles precisam atuar rapidamente. Noutros ministérios, a designação de trabalhadores define com precisão todos os que colaboram com o Divino Mestre. Aqui, porém, acima de trabalhadores, precisamos de servidores que atendam de boa vontade. Olha só, não é qualquer trabalhador, eles precisam de servidores que atuam com boa vontade. Tem que querer muito trabalhar. Não é ficar pensando em bônus hora, não. É se colocar à disposição pensando nos outros, pensando no prazer de ser útil. Dá para a gente entender isso? Porque aqui na Terra nós estamos acostumados com o trabalho profissional que nos retorna uma recompensa pelo trabalho, que é o salário, a remuneração, né? Agora, imaginem que eles estão procurando trabalhadores que se dediquem pelo prazer de ser útil. Então, é nesse sentido, né? E nesse instante, em vista de outra longa pausa, identifiquei a forte impressão dos ouvintes que se entreolhavam com um inexprimível espanto. Quer dizer, a assembleia ali, aqueles que assistiam a palestra dele, estavam ali meio tensos, né? meio que espantados com aquela fala, né, bastante convicta do Telésforo, né? E assim encerra o capítulo 5. Como o nosso horário aqui faltam 20 minutos para as 9, né? Eu vou começar o capítulo 6, tá? Porque a gente tem um trato aí, né, de estudar pelo menos 1 hora, né? Tá bom? Capítulo 6, chamado Advertências Profundas. O Telésforo ainda continua a sua fala. O André Luiz dividiu aqui em 2 capítulos, porque a fala dele é longa, né? Eu não tinha visto aqui, o Ailton também colocou, vejam os médicos, né, da organização Médicos Sem Fronteira, pensem nesses heróis. Então, são vários trabalhadores aí, né, Ailton? Tem muitos, né, muitas organizações de auxílio, que a gente não vê tanto porque a mídia não divulga, né?
A mídia, infelizmente, o que divulga é o que dá ibope, que são tragédias, né, problemas. Mas existe muito bem acontecendo. O bem está acontecendo em larga escala na Terra, mas não é, né, divulgado. Então, capítulo 6, advertências profundas. Irmãos nossos, prosseguiu Telésforo, sob o calor de sagrada inspiração. Fazem-se ouvir na terra gritos comovedores de sofrimento. Necessitamos de trabalhadores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Olha só que bonito, né? Escola evangélica da renúncia. Porque renúncia, amigos, é algo assim, é uma conquista grande, né, do ser humano. Pensem bem, renunciar. Renunciar no sentido assim, esquece um pouco seu interesse. Deixa seus interesses de lado. Vai observar o interesse do outro, né? Então, renunciar a si mesmo, renunciar à sua comodidade, renunciar aos seus prazeres, renunciar àquilo que te traz satisfação. É difícil, né? A gente ainda pensa muito em nós. Então, renúncia é esquecer um pouco de nós mesmos em favor do bem-estar geral, tá? Então, é uma conquista que nós estamos em busca. Sempre que tivermos oportunidade, amigos, tentemos, né, buscar essa conquista. No dia a dia, na convivência familiar, quantas vezes surgem ocasiões da gente renunciar, não é? Por exemplo, exemplo simples. Às vezes a gente está ali na convivência, percebe alguma necessidade ali da família, mas às vezes a gente que está analisando a circunstância ali que está acontecendo um problema, às vezes a pessoa pode pensar assim, não é comigo, o problema não é comigo, né, deixe que eles se resolvam. E a pessoa se afasta, porque envolver-se daria trabalho. Então, às vezes, caberia ali renúncia. Renuncia à sua tranquilidade e procure ver se você não pode fazer algo para amenizar aquela situação. O Emmanuel tem uma lição bonita que ele fala mais ou menos assim: a renúncia de uma mãe no lar, quando deixa de lado os seus interesses em busca da paz no lar. Olha que bonito isso. Aquelas mulheres que se dedicam bastante, principalmente as mulheres, né, no lar, às vezes renunciam àquilo que gostaria de fazer, mas vê que não vai ser possível. Porque o lar está em dificuldades, com transtornos, com problemas. Então, essa mãe amorosa, muitas vezes, coloca os seus planos de lado. Ela renuncia àquele interesse dela em favor da paz no lar. Então, não é fácil. A Rafaela está dizendo, é difícil. Pois é. Mas vocês estão entendendo que renúncia vai de acordo com a proposta do Evangelho. Quem mais renunciou do que Jesus, né? Jesus começou renunciando à sua morada de luz para vir a um planeta difícil como a Terra. Então, renúncia é uma conquista que nós devemos buscar. O Diogo Guinho aqui conosco também. Tudo bom, Diogo? Deixa eu ver aqui, parece que teve uma... A Edna que comentou, né? Eu já me renunciei tanto pelos outros, mas agora estou cuidando um pouquinho de mim. Pois é, né? Entendo. Tem horas que, às vezes, a gente precisa também dar uma atenção para nós mesmos, né? Mas aí o que a Edna coloca, amigos, a gente precisa tomar um cuidado, né? Até que ponto eu não estou exagerando com as preocupações comigo mesmo? Porque aquela ideia que diz assim, né? Eu preciso me amar. Então, a gente precisa tomar um cuidado com isso, porque a questão de se amar é lógico que é importante. Eu preciso me amar. Mas eu não posso extrapolar um limite do bom senso. Às vezes, nessa ideia de me amar, eu exagero nas preocupações comigo mesmo. E como a Edna coloca, eu entendo, tem horas que tem que ter o equilíbrio. Mas, às vezes, a gente pode pensar assim, eu já dediquei tanto para os outros, só recebi ingratidão.
A gente ouve muito isso, né? Então, essa ideia não deve fazer parte dos nossos pensamentos. Porque, apesar da ingratidão, Jesus fez muito por nós e continua fazendo. Os missionários que vieram à Terra, nenhum esperava retribuição. Sabiam que viriam à Terra ofertando amor a nós e poderiam receber em recompensa a ingratidão. E mesmo assim vieram. Então, o caminho com Jesus não é fácil. A gente está dizendo isso sempre. Ser um discípulo do Cristo é difícil, mas compensa muito, amigos. Se a gente soubesse a alegria que está reservada aos corações que já se predispuseram a seguir Jesus, nós não pensaríamos duas vezes. Todos aqueles exemplos que Emmanuel cita nos seus romances históricos, né? Eu me recordo, por exemplo, da mulher do Emmanuel, a Lívia, sofreu por anos, 25 anos, ela ficou desprezada pelo marido, Públio Lentulus, né, na época, o Emmanuel. 25 anos que ele achava que ela tinha o traído, e ele rejeitou a esposa por 25 anos, morando no mesmo lar, mas como se ela não fosse mais sua esposa. E ela aceitou ali, sabendo que não tinha culpa. Ela resignou-se, ela se apegou a Jesus com seus ensinos e suportou aquela vida difícil de renúncia, de sacrifício. Mas aí depois vem lá Emmanuel narrando um capítulo belíssimo, quando ela desencarna, foi recebida por nada mais, nada menos que o próprio Cristo. Jesus vai recebê-la. E lá ele narra a beleza da dimensão espiritual que estava Lívia, uma esfera luminosa, descrevendo ali situações que nós não temos condições de entender. Para a gente perceber o quanto vale a pena, né, fazer um esforço maior para seguir com Jesus. Nós temos um desafio grande, porque o mundo nos propõe uma vida de prazeres, de alegrias momentâneas, de satisfação do corpo, né, dos interesses da matéria. E a vida com Jesus é áspera, é difícil, é seguir entre as pedras. Então é uma escolha, né? O mundo vai dar a recompensa imediata, prazeres, alegrias fugidias. Agora, com Jesus, no princípio é sacrifício, mas o depois, né, no futuro, no depois da desencarnação, quantas alegrias não estarão reservadas àqueles que se esforçam, que se sacrificam, que renunciam, certo? Florescido Carmo colocando aqui, sempre que posso, ajuda aos outros, mas não espero recompensa de nenhum. É isso mesmo. Que bom, né? Essa ideia da recompensa realmente não vale a pena. A Ítala Cortes também comentou, mesmo que o outro não reconheça, eu não vou deixar de ajudá-lo. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia, que a gente faça, amigos, por amor. Porque a gente vai entendendo, né, que amar verdadeiramente é desejar a felicidade do outro. Nós temos uma visão equivocada do amor na Terra. Nós achamos que é preciso ser amado. E, na verdade, nós precisamos aprender a amar. Amar é se dedicar ao outro, trabalhar pela felicidade do outro. É isso que vai nos dar a felicidade verdadeira. Nós não conseguimos entender isso ainda. A pessoa diz assim, mas eu espero ser amado, eu preciso ser amado. Como se esse fosse o caminho da felicidade. E ao contrário, nós precisamos amar, aprender a desenvolver sentimento de amor mais puro pelo semelhante. É fazendo o bem ao outro que a gente receberá, sem perceber, a paz, a alegria verdadeira, a felicidade mais verdadeira, né? O Diogo Guim comentou aqui, né? Amar a nós mesmos significa autocuidado, autoaceitação, autodomínio e outros componentes que formam o auto-amor, diferente do egoísmo, que é uma grande doença moral. Sim, entendo, aí tá certo, né? Desde que esse auto-amor, né, Diogo, não passe do limite aí, né?
O Ailton está dizendo, o Emmanuel se resignou e sofreu muito, mas foi recompensado, né? Tanto zelou por auxílio. A trajetória do Emmanuel, né? A princípio, não fazendo boas escolhas, mas depois caminhou bem, né? Desculpe que eu me ative muito aqui nesse parágrafo, por causa da palavrinha renúncia, né? Vamos seguir mais um pouquinho. Desde as primeiras tarefas do Espiritismo renovador, nosso lar tem enviado diversas turmas ao trabalho de disseminação de valores educativos. Centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidades de resgate ao serviço redentor, mas ainda não conseguimos os resultados desejáveis. Aquilo que já tinha sido dito lá atrás, né, no início do livro, centenas de companheiros são preparados anualmente na colônia para vir nesse trabalho da comunicação à Terra. E ele está dizendo, companheiros aliando necessidade de resgate ao serviço redentor, ou seja, são espíritos devedores, né? Que aproveitam a oportunidade de servir para, ao mesmo tempo que servem, resgatam seu passado de erros. Nós, né, que erramos tanto, às vezes a gente se propõe a vir numa tarefa de auxílio que vai contribuir para a nossa evolução e, ao mesmo tempo, serve de resgate se nós nos dispusermos ao trabalho com amor, né, com sacrifício, com renúncia. Aí, só que ele diz, mas não conseguimos os resultados desejáveis. Ele está sempre dizendo, né, que a maioria dos trabalhadores fracassam. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. Raríssimos, olha a palavra, raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Então, a maioria tem fracassado, infelizmente. É estranho até pensar nisso, né? Quanta preparação no mundo espiritual. O espírito vem com uma tarefa abençoada. Chega aqui e fracassa. A maioria fracassa. É até estranho pensar nisso, né? Mas é o que acontece. Ele vai depois, amigos, é isso que vai ser interessante nos próximos capítulos. O André Luiz vai começar a citar os exemplos daqueles que fracassaram. É aí que vai ficar interessante. Ele vai narrar cada caso daqueles que fracassaram. Então, a pessoa mesmo, o espírito vai contar onde foi que ele errou, quais foram os problemas, como que aconteceu a sua tarefa, né? Então, tem muita surpresa agradável aí nos próximos capítulos. E ele está dizendo aqui, raríssimos conquistam algum êxito, né, nos trabalhos de mediunidade e doutrinação. E é tão sério esse trabalho, né, amigos? Os médios que vêm para essa tarefa tão importante, se são raros que triunfam, né, é porque a tarefa não está sendo bem realizada. E nós vamos ver esses exemplos aí à frente. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler mais um parágrafo aqui, um pouco grande, mas para a gente avançar um pouquinho. Outras colônias de nossa esfera providenciam tarefas da mesma natureza, mas pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas. No outro lado do véu, a ignorância domina a maioria das consciências encarnadas. Olha que importante isso que ele está dizendo agora. Pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas. Quer dizer o quê? Quantos de nós que chegamos à Terra para uma tarefa dessa, que não nos recordamos da realidade espiritual?
O que ele está querendo dizer, amigos, é que muitos de nós sabemos disso. Vivemos como se fôssemos o corpo apenas. Muitos de nós não se reconhecem espíritos imortais. Pensem com vocês. Façam uma análise de consciência. Será que nós vivemos como um espírito aqui na Terra? Será que nós buscamos aquilo que convém à alma e não apenas ao corpo? Pensem comigo. Nós que temos conhecimento, ainda não vivemos como um ser imortal. Nós não vivemos projetando possibilidades para próximas reencarnações. Será que a gente pensa assim, por exemplo, desta vez eu não vou alcançar um objetivo que eu tanto queria na vida? Quantas pessoas dizem, eu tenho um sonho que eu quero realizar, mas se vê que nesta vez não dá, será que a gente pensa assim, não dá nesta vez, mas eu vou voltar. Na próxima vez eu realizo. Nós não temos essa ideia. Nós queremos realizar tudo agora, não é? Nós queremos ser felizes hoje. Se não é possível hoje, amigos, por que não projetar para a próxima? Nós não temos essa visão de eternidade, não é? Não é verdade isso? Nós ainda não vivemos como um ser imortal que somos. É esse desafio maior que ele está dizendo aqui. Pouquíssimos são os que se lembram das realidades eternas, que vivem como espíritos imortais. E aí ele diz, e a ignorância, isso mesmo, Margarida, caímos no mesmo erro, né? Pois é legal, né, Gorete? E a Graça dizendo, estamos tentando, mas estamos errando ainda. E a ignorância é mãe das misérias, das fraquezas, dos crimes. Olha o que ele diz agora, amigos, prestem atenção. Grandes instrutores, ele não está falando de qualquer espírito. Grandes instrutores nos fluidos da carne, ou seja, encarnados, amedrontam-se, por sua vez, diante dos atritos humanos e se recolhem indevidamente na concepção que lhes é própria. Ele está dizendo aqui que espíritos que eram instrutores, né, na erraticidade encarnam-se para as tarefas de auxílio e amedrontam-se diante dos problemas da Terra. Ou seja, são aqueles que ficam esperando que tudo esteja bem para ele realizar o trabalho. São espíritos que não conseguem servir diante do caos que está na Terra. Está um caos a Terra, né, no momento. Aí ele diz, esquecem-se de que Jesus não esperou que os homens lhe atingissem as glórias magnificentes e que, ao invés, desceu até o plano dos homens para amar, ensinar e servir. Não exigiu que as criaturas fizessem imediatamente iguais a ele, mas ele fez-se como homens para ajudá-los na subida áspera. Olha que bonito, né? Ele dá o exemplo de Jesus. Jesus, quando veio até nós, não esperou a nossa santidade para ele ensinar. Jesus não esperou que aqueles contemporâneos dele fossem criaturas amáveis, cordiais, fossem criaturas que seguissem os seus ensinos ali conforme ele ensinava, nada disso. Ele lidou com as mais diferentes criaturas, né? Rebeldes, agressivas, orgulhosas, mostrando apenas aparência, como os fariseus, hipócritas, como ele dizia. Independentemente disso, Jesus deixou a sua lição. Jesus ensinou com profundidade. Então é isso que ele está dizendo para nós. Nós não podemos esperar a condição favorável para a gente servir. E ele está dizendo que muitos instrutores vieram e se amedrontaram diante da condição da Terra. Então é difícil realmente.
Por exemplo, a gente tem uma tarefa, a gente vai se dedicar ao bem, a gente vê o quê? Rebeldia, ingratidão, pessoas agindo de forma que a gente não aprova, mas só por isso a gente vai desistir do trabalho? É essa a ideia que ele está passando. Que nós nos preparemos para servir apesar da situação adversa, né? Nós vamos parar por aqui para não extrapolar aí da 1 hora, tá? Eu vou parar nessa frase que diz assim: e com profundo brilho no olhar, Telésforo acentuou depois de pequeno intervalo. Essa é a frase que nós vamos parar aqui no início do capítulo 6, tá legal? A Helena Neves está dizendo: olha, meu irmão, temos que aprender a esperar, pois é tudo no tempo de Deus. Sim, né? Esperar no sentido de não querermos, né, atropelar a ordem das coisas, respeitar o tempo de cada um. Nesse sentido é muito válido realmente, né? A Edna disse: nossas imperfeições são de muitas encarnações, infelizmente. É bem isso, né? Nós trazemos problemas de passado que estamos lidando com eles ainda. E o Edson Fukuta está colocando: comecemos, ainda é tempo, trabalhadores da última hora. Pois é, estamos aí nessa última hora que pode ser muito proveitosa para todos nós, né? Olá, Graça Barbosa. Muito bom. Obrigado a Igorete, Cloreci e a todos. Muito obrigado, amigos e amigas, pela companhia em mais esta noite. Deixar um recadinho aqui antes que eu me esqueça. Eu já postei, né, nas minhas páginas, mas reforçando aqui, para o grupo, tem bastante gente aqui no Face, tem no Insta também. Na próxima quarta-feira, que é dia do nosso estudo do Evangelho, eu vou participar de uma live lá no grupo Sheila, de BH, de Belo Horizonte. É uma roda de conversa, é muito interessante, né? Pessoas estudiosos mesmo da doutrina, que vão ali para conversar sobre um tema. E essa roda de conversas vai ficar no lugar do nosso evangelho, que é também um estudo evangélico. Ali a gente vai conversar sobre a parábola das bodas, tá? Então, a diferença é que vai ser às 21 horas e não às 20 horas, como a gente faz. Então, quarta-feira, 21 horas, será transmitido pelo Facebook, eu vou compartilhar na minha página do Face, tá? E também no YouTube. Só que eles não transmitem no Insta, tá? Me perdoem as amigas do Insta. Vamos fazer. Na oração final, a Alice está perguntando, a gente já faz. Então, na quarta-feira, 21 horas, pelo Facebook, pelo YouTube, não será pelo Instagram, tá? Porque é da transmissão deles, e eu vou participar ali junto, eu vou compartilhar no meu Facebook, tá legal? Fica o convite aí para participarem conosco. Então, a gente não terá o Evangelho na quarta, tá bom? Fica essa live aí no lugar, que é bastante interessante. Vamos então fazer a nossa prece final. Legal, aqueles que quiserem, né, a Liz está lembrando aqui, colocar a água para aguardar que um bom amigo espiritual possa fluidificar, né? A gente conta também com esse auxílio da espiritualidade. Nesta hora, então, amigos, vamos aproveitar para fazermos juntos uma vibração pelo planeta Terra. Tanta carência por toda parte, por aqueles irmãos que residem nas regiões de conflito, de guerras, que os bons amigos espirituais estejam amparando a todos, que canalizem nossas vibrações de muita paz, de esperança, de fé nesses corações que ficam atormentados por esses momentos difíceis que enfrentam. Oramos também por todos aqueles irmãos que ainda estão apartados dos ensinos do Cristo, que estão presos pela maldade, pela ignorância, pelo desconhecimento das leis divinas.
São irmãos infelizes. Eles fazem o mal, mas eles sofrem primeiro. Enfrentarão expiações dolorosas. E são irmãos nossos, amigos. A gente precisa trabalhar a ideia de não olhar para eles com sentimentos de ódio, de vingança, desejando que eles sofram, porque eles vão encontrar as situações difíceis pela lei de causa e efeito, mas que a gente possa orar por eles. São irmãos doentes que ainda não entenderam a mensagem de amor, que recebam a nossa vibração de paz, de luz, que possam despertar dessa cegueira de alma. Quero lembrar também dos irmãos suicidas, que sabemos o quanto padecem por essa atitude de desrespeito para com as leis divinas. Que a misericórdia de Deus possa chegar em forma de luz, em forma de esperança, para esses corações agoniados, que não percebem a luz no fim do túnel. Que eles possam sentir que essa aflição que enfrentam é temporária, que tudo isso um dia vai passar, que eles encontrem esperança de um futuro melhor, e que a nossa vibração levada até eles possa, quem sabe, despertar um desses corações para o arrependimento, para o desejo de uma vida melhor, e chegar até eles como uma luz de esperança e de paz, que seja um refrigério em suas almas. Enfim, pedimos por todos nós, pelo nosso lar, pela nossa família. Quantos lares enfrentando situações difíceis, expiações cruéis, provas ásperas. Que Deus tenha piedade de todos nós. E rogamos a Jesus, permita que bons amigos espirituais possam fluidificar essas águas que aguardam, que depositem nessas águas o remédio, o bálsamo salutar, que nos dê forças, que nos dê ânimo, energias novas. E assim agradecemos a Jesus, o Mestre, por mais esta oportunidade que estivemos reunidos em seu nome. Que tenhamos todos uma noite abençoada e boas reflexões sobre tudo isso que estudamos hoje. Que a paz do Cristo nos envolva a todos. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Olá, Diair, querida amiga. Muita paz, Diair. Estamos encerrando então o nosso estudo. Que Deus nos abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro. Aqueles que quiserem então, na quarta-feira participarem conosco, para mim será uma grande alegria. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pelo carinho de todos, tantas mensagens sempre tão fraternas, que vocês aqui externam essa alegria, de estarmos juntos, esse carinho nas palavras que tão bem nos fazem. Que Deus retribua em bênçãos de paz a todos. Fiquem com Deus, recebam o meu abraço fraterno. Até o nosso próximo encontro. Muita paz a todos.